Jesus é com Ele para sua casa. Aleluia. Essa noite, diga amém. Amém. Irmãos, o tema dessa palavra é mergulhados na vida de Deus. Eu estava falando que Deus começou a falar no meu coração no início do culto, porque quando a Márcia estava orando, ela falou sobre se mergulhar na vida de Deus. Quando o louvor tocou, cantou duas músicas também que falam sobre isso. Então, eu acredito que é isso que Deus quer falar ao seu coração. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente apaixonado pela vida desde que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência. Eu não sei vocês, mas eu amo viver a vida. Eu sou apaixonado pela vida, principalmente pelas pessoas que Deus coloca em minha vida. Porque todos vocês são especiais para mim. Então eu agradeço pela família, pelos amigos, por essa grande família INT. Eu agradeço por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e está fazendo. E eu agradeço também, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez esse ano. Eu lembro-me do dia em que, em uma das minhas orações, eu pedi para Deus e disse assim: Senhor Jesus, tire todo o medo, Pai, tire todo o nervosismo, tire toda a vergonha. Espírito Santo de Deus, sentiu o que eu sou. Espírito Santo, fala ao coração dos teus filhos. Fala ao coração dos teus filhos, Senhor Jesus. E eu me lembro que eu pedi para Ele que, se possível, um pouco mais de ousadia. Na verdade, Pai, eu quero que algo nasça dentro de mim. Eu quero ter uma unção diferente, uma unção dobrada, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, só de você estar aqui já é um grande motivo para você agradecer. Aleluia. Só de você estar aqui, irmãos, é sinal que Deus ainda quer falar algo ao teu coração. Amém. Porque quantas pessoas o Senhor não já acolheu? Se você está aqui, é sinal que Ele quer te dar mais uma oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe, em torno disso tudo, todos nós sabemos que a nossa vida não é só feita de alegrias. Todo ser humano passa ou já passou por turbulências em sua vida. A alguns já faltou o pão na mesa, a outros a alegria na alma. Alguns vivem para trabalhar, outros trabalham para viver. Alguns lutam para sobreviver, outros são ricos, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. E a pergunta que fica é: qual é o pão que tem faltado em sua vida? Será que é o pão da paz? Será que é o pão da tranquilidade, da felicidade? A vida é tão bela, mas para muitas pessoas não é tão fácil vivê-la. Às vezes ela parece como um imenso jardim, de repente a paisagem muda e ela se torna árida como o deserto ou íngreme como as montanhas. Mas um grande homem de Deus, meu pai, uma vez me disse que o deserto é um lugar de passagem. Aleluia! Não é um lugar permanente, mas passageiro. Então, independente dos penhascos que teremos que escalar, ou dos desertos que se apresentarem na nossa frente, lembre-se sempre que a sua força vem do Senhor. Apenas confie nele, acalme o seu coração e peça ajuda, porque Ele irá te ajudar. E eu confesso que ainda estamos na introdução. Vamos entrar na palavra.
Como eu disse, o tema dessa mensagem é mergulhados na vida de Deus. Um tema que Deus mexeu muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Hoje nós entendemos a vida de Deus como pela salvação e nada mais. Não se entende a vida de Deus como um sistema de vida permanente e cotidiano. E esse é um engano da mentalidade evangélica. A mentalidade evangélica fala conosco sobre salvação, mas não nos ensina sobre a vida de Deus. Então, e muitos subestimam a vida de Deus porque eles acreditam que já tem. Muitos estão aqui dentro, mas estão vivos e na realidade estão mortos. E quando eu falo isso, é morto espiritualmente. E nós pensamos que temos a vida de Deus pelo simples fato de termos dito sim a Jesus em nosso coração. Mas se tivéssemos a vida de Deus como nós acreditamos ter, porque nós vemos tantas pessoas angustiadas e desanimadas no caminho do Senhor? Porque nós vemos tantas pessoas que depois de 15, 20 anos no caminho estão piores em vez de estar melhor. E é isso que iremos falar um pouco no decorrer dessa mensagem. Eu confesso que Deus falou tanto ao meu coração que eu tenho a certeza que Ele irá também falar com o seu. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero falar com vocês sobre a vida de Deus. Quantos aqui já escutaram um tema parecido? Algumas pessoas, né? Então, eu acredito que nós podemos ver a vida de Deus como a essência de todos os feitos de Deus. Basta a gente pensar na passagem tão conhecida de João 3,16. Quantos aqui sabem essa passagem? Amém. Quantos aqui conhecem? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Agora é aí que vem a pergunta. Vivemos João 3,16 da mesma maneira que o conhecemos de memória? Porque João 3,16 não é uma chamada para o evangelismo, mas uma chamada para a compreensão da vida de Deus. João 3,16 não está escrito na Bíblia para que alguém seja salvo. João 3,16 está escrito na Bíblia para que a gente seja introduzidos na vida dele. Quer dizer, a gente pode salvar, a gente pode usar esse versículo sim para salvar pessoas para Jesus. Mas quando Deus inspirou esse versículo, Ele nunca pensou em salvar alguém. Quantos estão entendendo? Agora entenda uma coisa. Quando Jesus falou essas palavras, Ele estava tratando de mostrar a natureza do amor de Deus. Ele estava tratando de mostrar a natureza do amor de Deus, não que salva, mas a natureza do amor de Deus que dá vida. Assim que a maneira de Deus de amar se expressa de duas formas em João 3,16. E eu queria que quem trouxe caneta e papel anotassem, mas se você não trouxe, anote ela no seu coração. A primeira forma de Deus de demonstrar o seu amor: Deus demonstra o seu amor dando. Então, como eu sei que estou vivendo João 3,16? Pela minha forma de dar. Porque se nós cortássemos a frase de João 3,16, ficaria assim: de tal maneira amou Deus ao mundo que deu. Ou seja, a forma de Deus mostrar o seu amor foi dando. Assim, a forma que nós temos de demonstrar amor é dando. Porque se nós não damos a nossa vida para Deus, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Segunda forma,
Deus demonstra o seu amor otorgando vida. Oi? Deus demonstra o seu amor entregando vida. Porque Deus demonstra o seu amor dando, mas não é dando qualquer coisa, senão dando vida. Assim que João 3,16 não é um versículo para uma campanha evangelística, é um convite para morrer, para que a vida de Deus cresça. Ou seja, João 3,16 está me matando, para que a vida de Deus aumente. Agora, como eu posso refletir que Deus me ama? Pela vida que te governa, pela vida que me governa. Então quer dizer, se eu estou refletindo a sua vida, eu estou refletindo o seu amor. Porque de tal maneira Deus me amou, que deu a sua vida, o seu filho por mim. Então João 3,16 não veio me salvar, veio me dar vida. Glória a Deus. Recorda a palavra de Jesus em João 15, verso 13? Lá vai dizer da seguinte maneira: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, confirma aquilo que nós falamos anteriormente. Deus demonstra o seu amor dando vida. Então, todas as vezes que nós precisamos pedir para as pessoas que deem dinheiro, é porque a vida de Deus não governa a sua vida. Todas as vezes que nós precisamos pedir para as pessoas para que elas congreguem, é porque a vida de Deus não governa seus corações. Porque uma pessoa que é governada pela vida, ela dá sua própria vida em favor de Deus. Glória a Deus. Então Deus nos deu vida para que a nossa vida seja dada pelos demais. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então, o que Deus está dizendo é que se nós entregarmos a nossa vida, a vida dele vai começar a nos governar. Não há uma substituição, há uma transformação. Então quer dizer, a nossa vida desaparece para que venha a ser a vida dele que venha nos levantar. O Espírito de Deus, por assim dizer, levou Jesus para o deserto. E o próprio Espírito de Deus tirou Jesus do deserto cheio do poder de Deus. Isso quer dizer que quando a sua vida toma um lugar na nossa vida, nós começamos a ser agentes do seu poder. E não é preciso fazer esforço algum, irmãos. Não é preciso fazer nenhum esforço humano. Porque a vida de Deus está na nossa natureza. E ela se espalha por si mesma. Um exemplo é o pé de laranja. Um pé de laranja não faz força para produzir laranja. Um pé de laranja produz laranja porque na sua natureza ele é um pé de laranja. Então você não vai fazer nenhum esforço para liberar a vida de Deus sobre a sua casa. Porque essa é a natureza que te governa. Então é assim que eu trago uma notícia para vocês essa noite. A vida de Deus será espalhada por toda a sua casa. Porque essa é a natureza que te governa. Porque a sua natureza é a vida de Deus. Então vamos nos recordar do que falamos anteriormente. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida para os seus amigos. Isso é interessante porque a gente vê que a mente de Jesus estava programada para dar vida. Cada vez que você vê Jesus nos evangelhos, você vai ver um homem que cada vez mais queria dar sua vida. Ele não queria estar aqui nessa terra, ele queria que chegasse logo o dia de entregar a sua vida. É por isso que ele aparece com 12 anos, ele apareceu com 12 anos pregando na porta do templo.
Irmãos, Jesus estava tão governado pela vida de Deus que com 12 anos ele já poderia ter cumprido o propósito de Deus. Ele estava tão governado pela vida de Deus que com 12 anos ele já poderia ter transformado o mundo. Ele já poderia ter mudado a história do mundo com 12 anos. A Bíblia relata que todos os rabinos, todas as pessoas com entendimento daquela época, o cercaram e o escutaram. E a palavra diz que eles ficaram maravilhados da sabedoria que ele tinha. Irmãos, ele poderia ser rei de Israel com 12 anos, mas ele preferiu morrer por mim e por você para ser rei do mundo. Foi por mim e por você. Então, por que queremos uma pequena porção quando a herança é tudo, não é mesmo? Então Jesus poderia ter feito isso com 12 anos. Contudo, ele também teve que passar pelo processo de crescer na vida de Deus. Então, a mente de Jesus estava programada para dar vida. A mente de Jesus estava programada para dar vida. Então, por que ele se qualificou para Deus? Porque ele estava disposto a dar a sua vida. Irmãos, não há crente, não há pessoa que esteja qualificada para Deus se não estiver disposta a dar a sua vida por outros. A nossa mente tem que estar programada para dar vida. Porque o Pai só poderia mostrar amor se ele entregasse a sua vida. E isso é importante para aprendermos o padrão daquilo que fazemos e o motivo pelo qual fazemos. Porque se algo não está motivado pela vida de Deus, estará motivado pela morte. E é aí que eu te faço uma pergunta: o que foi que te motivou ultimamente? Você tem segurança que foi motivado pela vida? Ou você foi motivado pela morte? Você está seguro que as suas últimas orações foram motivadas pela vida? Ou por um espírito de necessidade que te governa? O que foi que te motivou nos últimos dias? Irmãos, é necessário descobrir as motivações do coração. Porque muitas das vezes a motivação do nosso coração pode ser enganosa se nós não conhecemos a vida de Deus. E Deus não faz nada se Ele não contém manifesto na sua vida. É por isso que lá em Efésios 2:5 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não pode fazer nada se primeiro Ele não ingressa com sua vida naquele que Ele vai usar, naquele que Ele irá utilizar. Então não vamos confundir as emoções com a vida de Deus. Há pessoas que são estimuladas por emoções e não pela vida do Espírito. E isso foi falado aqui no domingo pelo pastor Ramon. Vocês lembram? Sobre as emoções, sobre a alma. Irmãos, nós não somos guiados pela alma, e sim pelo Espírito que habita em nós. Quando queremos viver pela alma, colheremos corrupção. Mas quando vivemos pelo Espírito e fazemos a opção por Ele, a certeza que colheremos vida é certa. Então o apóstolo Paulo é contundente porque ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados. Vocês estavam mortos e Deus vos deu vida. Então não pode haver uma vida na alma, porque essa vida é morte, irmãos. Ele não está utilizando palavras emocionais, ele está utilizando palavras espirituais. Ele só fala da morte e da vida. Sabe por quê? Porque são os únicos dois estados dos filhos de Deus. Não existe meio termo. Ou você está morto, ou você está vivo. É por isso que a Bíblia vai dizer: a alma que pecar
esta morrerá. Então, tudo que nós manifestamos a partir do estado em que se encontramos. Isso aqui é muito forte. Se alguém está aqui e diz que é de Deus, então tudo que tem que sair da sua boca tem que conter vida. Tudo que sai da sua boca tem que conter louvor. Tudo que governa seus pensamentos tem que conter vida. E quando vêm os pensamentos de morte, eles têm que cair sozinhos, porque é a vida de Deus que governa. Glória a Deus. Então, tudo que Deus faz contém vida. E isso nos permite diferenciar entre os feitos de Deus e os feitos dos homens. Entenda algo que Deus está dizendo nessa noite. Feche seus olhos. Ainda que as pessoas estejam expostas à melhor pregação e ao melhor ambiente, se eles não são governados pela minha vida, eles não vão conseguir. Pode abrir os olhos. Sabe por quê? Porque simplesmente elas escolheram viver a sua própria vida, mas mortas para Deus. Nossa, isso aqui é muito sério. Você não está aqui por acaso. Vocês estão aqui hoje porque o Senhor quer espalhar a vida dele sobre vocês. Eu estou aqui hoje porque hoje se levantou uma geração governada pela vida de Deus, governada pelo Espírito e não pela alma. Eu não estou aqui por status, porque onde está o status do homem não está a vida de Deus. Glória a Deus. Então, o maior profeta que teve nas Escrituras era chamado de João Batista. Quantos lembram? João Batista, que se vestia de pele de camelo e comia os gafanhotos no deserto. As pessoas zombavam dele, mas os céus se alegravam, ao ponto de Jesus dizer: ninguém é como ele. Como você quer ser reconhecido? Porque, irmãos, quando o seu estado é mais importante que a vida de Deus, nós teremos um monumento e não a Cristo. Irmãos, acabou o tempo onde a doutrina evangélica governa nossa mente. Entenda, Deus não nos chamou para edificarmos bezerros de ouro. Deus nos chamou para edificarmos o seu reino na terra. Então, irmãos, isso requer uma vida no espírito e não na alma. Tem muita gente vivendo na alma e não no espírito. Apenas deixe fluir. Deus ainda está falando. Então, tudo que Deus faz contém vida. Tudo que Deus faz contém vida. E tudo que faz o homem contém morte. Então é notório quando uma coisa é impulsionada pela humanidade, porque só fortalece o desejo humano, criando ambientes de interesses pessoais, onde tudo que se pensa é desse lado da cruz. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque o que vem agora é muito forte. Eu não quero machucar ninguém, mas a palavra vai te machucar. Mas quando ela te machuca, ao mesmo tempo ela vai te curar. Porque é quando diz a palavra em Jó 5,18, ele faz a ferida e ele mesmo a cura. Deus não deu a vida dele para que você tenha êxito. Deus te deu vida para que você seja crucificado. Você entende isso? Desse lado da cruz, tudo é para nós. Desse lado da cruz, a alma governa. Desse lado da cruz, os telespectadores escutam, eles veem, mas não estão nem aí para nada. Agora, desse lado da cruz, é um lugar de morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz:
já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive. Então, quando nós falamos da cruz, muitos crentes não sabem do que estamos falando. E muitas vezes o lugar que você olha é o que vai te conduzir para a vida ou para a morte. E a pergunta que fica é: para onde você está olhando? Para a morte ou para a vida? Para o lado da alma ou para o lado do espírito? Irmãos, dependendo de como você enxerga a cruz, isso vai determinar como você vai viver os próximos anos. É por isso que muita gente não prega sobre a cruz, porque eles acreditam que a cruz foi um fato histórico e não uma mensagem. Mas a cruz se vive todos os dias. É por isso que Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Aquele que quiser vir após mim, morra. Morra para si mesmo, morra para suas vontades, morra para o seu eu e vem para o lado da cruz. Vem para o lado da cruz. Então, para a gente encerrar, vamos ler a história de um homem, uma parábola. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Agora eu te deixo uma pergunta. Feche seus olhos. Aonde está o seu tesouro? Eu queria chamar o ministério do louvor. Continue com os olhos fechados. Aonde está o seu tesouro? Você está sendo governado por uma vida na alma